E olha só, o produtor de batatas do Brasil todo ganhou mais uma opção no mercado. É a BRS Gaia, lançada pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O tubérculo atende grandes, mas principalmente agricultores familiares. Para saber mais sobre esse cultivo, eu converso agora com Arione Pereira, que é pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Arione, obrigado pela gentileza da entrevista, um prazer te receber aqui no nosso jornal. É um prazer participar também, principalmente quando temos um motivo da apresentação de uma nova cultivar. E é uma ótima notícia, Arione, porque me conta uma coisa, qual foi a base genética, de onde vocês buscaram os elementos para oferecer no mercado aí esta batata que promete ser mais resistente, né? Essa cultivar foi obtida através de cruzamento de germoplasma já desenvolvido na Embrapa e também com material provindo da Hungria. É aquele material que era desenvolvido, né, quando existia ainda a cortina de ferro, quer dizer, um material que tinha bastante tolerância a alguns patógenos, né, algumas doenças, né, que nós utilizamos para desenvolver essa cultivar. A gente pode dizer que, vamos utilizar um termo aqui, seria uma batata mais rústica, digamos assim, a base genética dessa nova cultivar que está sendo lançado pela Embrapa? Ela não é uma variedade com uma resistência forte às doenças em específico, mas no conjunto ela tem diversas níveis de resistência que no conjunto dão rusticidade, sim, a essa cultivar. E quando eu estava apresentando aqui, chamando essa entrevista, eu falei, ela é interessante aí para todos os produtores, naturalmente, agora principalmente para a agricultura familiar. Por que essa característica tão específica dessa cultivar especificamente? Porque, veja bem, os agricultores familiares, principalmente esses que plantam tabaco, né? É muito comum aqui no sul do Brasil, né? E muitos deles deixaram de plantar batata e eles têm um hábito e tradição, né? De produção e de consumo de batata. Mas nessas áreas que tem produção de tabaco, bem como as pequenas propriedades, né? Persiste sempre uma incidência alta de uma doença causada por uma bactéria que é a murcha bacteriana. Então essa cultivar não é resistente, né, no nível de imunidade, mas ela tem um nível de tolerância, digamos, à doença que pode ser produzida numa condição onde persista essa doença, né, bem como as doenças foliares, que ela tem um nível de resistência que, com o manejo, menor uso de pesticidas, ela pode ser produzida, né? Bem como também ela tem uma resposta, né, ao ambiente muito boa, mesmo com um nível de fertilidade não tão alto, um nível de utilização de fertilizantes tão alto. Então ela se ajusta a esse tipo que eu diria assim, é aquele produtor em transição agroecológica, né? Não é um produtor que faz a produção orgânica, que aí tem que ter, principalmente no sul, uma resistência muito alta à doença requeima, né? Mas no conjunto essa cultivar tem um conjunto de características, né, que facilita a vida e a produção desse produtor. Além do mais, ela se completa muito então para esse produtor mais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde eles têm uma cultivar que se chama macaca, que é uma cultivar que tem, por suas características principais, o uso para fazer purê. Ela se adequa muito ao purê, que é um dos usos que a agricultura familiar faz muito no seu dia a dia, nos seus hábitos alimentares. Até é interessante que eles, durante a semana, esse purê é o que predomina no prato de utilização. E também, no final de semana, eles buscam uma que dê para fazer uma salada, né? Uma maionese, assim, né? Então, mais ou menos se combina. E essa cultivar, como ela tem essa aptidão de uso, né, para fazer o purê
e isso foi comprovado não só nos nossos estudos, mas pelos próprios produtores, e se adequa a eles para uso. E como também ela tem um período de pós-colheita sem brotar, é importante para que eles possam ficar consumindo por mais tempo. Então, o agricultor que produz para seu uso próprio, né, ele encontra nessa cultivar uma, de certa forma, uma maior segurança alimentar, olhando como a batata como alimento. Eu entendi. Ela está muito mais para essa coisa que você falou na questão da transição ecológica, mais para a subsistência mesmo, né? Agora, nada impede naturalmente que ela vá para a comercialização, porque, como você mesmo falou, quer dizer, aquela velha e boa maionezinha para comer com churrasco no fim de semana não tem nada melhor, né, Alione? Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou no Rio Grande do Sul e eu falei agora do churrasco. Só que eu sei que a pesquisa da Embrapa, ela é aplicada, portanto, ela busca naturalmente o território nacional. Por que vocês estão especificamente focados nos dois estados principais aí do Sul, que é os principais não, os dois estados aí do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Ela não teve bom desempenho em outras regiões? Por que a prioridade aí na região sul do Brasil? Não em absoluto, até porque nós vamos buscar outras regiões e nós validamos em outras regiões antes de definir a sua liberação. É que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, especialmente nesse uso do pequeno produtor, eles têm uma preferência, e também o mercado, por batatas de película vermelha, película rosa. E então esse é um dos objetivos. Mas, pelo contrário, né, para outras regiões também estamos olhando muito bem, porque ela tem uma qualidade de fritura excepcional. E isso faz com que exista essa demanda sempre do mercado por uma cultivar que frite clarinha, com crocância, né? E então ela se ajusta e se adapta ao território brasileiro, né? E nós testamos ela desde o Rio Grande do Sul até a Bahia. A produtividade dela, porque quando a gente fala no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente está falando de um clima bastante temperado, em que o inverno é inverno. Claro que nos últimos tempos a gente tem visto aí mudanças climáticas, mas quando há um clima normal, a gente vê aí que o inverno é bastante frio e o verão é bastante quente. Isso a gente não vê em outras regiões do Brasil, mais próximas, por exemplo, da linha do Equador, onde a temperatura é mais alta constantemente. Se nós viermos aqui para o centro-oeste, por exemplo, na região de Brasília, nós temos, durante o período do inverno, um frio intenso à noite e um calor bastante forte durante o dia. Esse tipo de batata, essa variedade da batata, você disse que ela se adapta bem, ela tem a mesma rentabilidade, ela tem o mesmo desempenho em todos os climas do Brasil? Olha, batata é uma cultura de clima frio, portanto, sempre ela prevalece essa questão do clima frio. Na condição tropical, o que importa mais é a questão da temperatura noturna, que não deve ser alta. Mas, quando submetida a essa temperatura mais alta, o que acontece é a redução de produção e deformação dos tubérculos, né? Na formação dos tubérculos, a temperatura modifica o formato, né? Mas nós fizemos, e como parte do programa, né, tanto a Embrapa Clima Temperado quanto a Embrapa Hortaliças, é um programa único, né, de melhoramento, ela foi testada bastante aí em Brasília mesmo, e o desempenho foi muito bom. E nessa condição mais quente, uma das coisas que altera a batata é a questão da redução da massa dela, ou seja, ela tem maior quantidade de água, mas essa é uma cultivar tipicamente com elevado conteúdo de matéria seca, né? Ou seja, mesmo na condição mais elevada de temperatura, ela ainda mantém uma quantidade de matéria seca alta suficiente para formar um produto com boa crocância. E o outro aspecto é que essa é uma das cultivares que nós temos, que a gente desenvolveu, e clones também, que menos é afetado pelo calor na deformação dos tubérculos. Interessante, porque tem um mercado, que é esse mercado de batatas fritas prontas, mercado de hamburguerias, por exemplo, que absorve e é um grande consumidor. Essa batata poderia atender esse mercado ou essa cultivar ela não chega a ser propriamente vocacionada para isso?
Não, ela pode ser usada perfeitamente. A única coisa que tem diferente dessa vocacionada para o uso de, de, de palitos, digamos assim, nessa forma de processamento, é que ela tem um tubérculo que não é alongado o suficiente daquela preferência que existe pela indústria de processamento, que a busca é por tubérculos alongados para dar palitos mais longos. Ela dá palitos mais curtos. Mas nesse uso, principalmente o uso doméstico, atende perfeitamente. Eu diria que é um dos melhores materiais que já foram desenvolvidos no Brasil para esse tipo de uso. Arione, se eu não me engano, essa variedade ela foi lançada ontem, né? E como é que o produtor vai ter acesso? Já está disponibilizado? Como é que isso vai chegar até o produtor rural? Antes de nós fazermos a liberação como cultivar, né, nós ofertamos, a Embrapa oferta no edital de oferta pública, né, para os laboratórios e os produtores de semente se candidatarem e serem contratados como produtor de semente, né. Antes da liberação ontem, já havia um laboratório e um produtor de semente já contratado para fazer a multiplicação de semente, que em 1 ano e meio, 2 anos, começa a ofertar já as primeiras sementes, né, ao nível de produtor comercial. Eu falei anteriormente que a Embrapa tem como meta e pratica muito isso, tanto que transformou a nossa agricultura na maior agricultura tropical do planeta, uma coisa impensável, nunca se imaginou que se produzisse tanto aqui, por exemplo, no centro-oeste brasileiro. Mas explica pra gente como é que vocês identificam, por exemplo, a necessidade. Como é que foi a identificação da necessidade de criar, por exemplo, mais esta opção para o produtor? Essa demanda, ela vem do produtor ou o pesquisador já consegue identificar, já existe, vamos dizer assim, um cardápio a ser apresentado para o produtor rural em relação a certos produtos? Só para a gente compreender exatamente como é esse trabalho que é tão bonito da Embrapa, que é realizado no Brasil inteiro há tanto tempo já. Na verdade, nós temos uma integração fortíssima com a cadeia da batata. Nós, quase que constantemente, estamos trocando informação com a cadeia da batata, com os produtores, com a indústria, com o segmento de insumos, buscando identificar só as necessidades mais prementes nas cultivares, naquilo que o Brasil precisaria para se tornar menos dependente da importação de sementes. E nesse aspecto, dessa integração, eu diria integração, nós fizemos tanto a identificação das demandas, né, aquilo que é buscado, quanto também fizemos a validação se aquilo que nós estamos gerando, né, e estamos com a possibilidade de ofertar, sendo validado através de campos na produção, nas unidades produtivas dos produtores e também junto à indústria, provando se aquela atende à necessidade da indústria, antes de tomar a decisão se aquilo que a gente está desenvolvendo e aquilo que a gente desenvolveu se ajusta às demandas da cadeia e pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento da baticultura brasileira. Vou citar um pouquinho mais cedo aí a questão da produção de tabaco, a gente sabe que é tão importante, principalmente ali na região central do Rio Grande do Sul, e aí, mas é muito mais como uma alternativa para a subsistência, como a oferta de um alimento tirado da terra para a própria família, do que como uma alternativa para o mercado, por exemplo, né? Certamente, é bem esse espaço que a gente pensa que ela se ajusta bem, porque esse produtor de tabaco, grande parte deles produzia tomate. O Rio Grande do Sul tinha a maior área de batata não faz tanto tempo assim, mas esse produtor que planta tabaco, grande parte deles, né, tem como hábito de consumo e de produção ter alguma batata na sua propriedade. Só que o tabaco é uma espécie, da mesma espécie da batata. Então, tem doenças que são bastante semelhantes à da batata. Então, esse convívio é difícil. Então, nós buscamos algo para esse produtor, para ele poder ter essa produção, né, com menor risco de produção e também ter um produto que satisfaça a sua culinária. Então,
diferentemente daquilo quando uma cultivar para ser aceita mais no mercado de batata in natura, né, no grande mercado, que a aparência predomina e menos consideração ao produtor é dada. Hoje em dia, a batata que predomina no Brasil, de película amarela, não satisfaz o consumidor, satisfaz os dois segmentos da produção e do comerciante, né? Mas não do consumidor. E nesse caso, tem que satisfazer, né? No presente caso da Gaia, da BRS Gaia, ela tem que satisfazer a produção, né? E também satisfazer o uso culinário dele. E no caso dela, ela né, se ajusta muito a fazer o purê, né? E a frita, quer dizer, dá uma versatilidade de uso, além de ter um período de pós-colheita, né, em condições sem brotar, para poder ficar utilizando e atendendo às necessidades do produtor e conferindo segurança alimentar e também a satisfação deles no hábito que é rotineiro. Bom, se o produtor de tabaco aí é recomendado que ele faça, vamos dizer assim, esta produção consorciada, não, separada naturalmente, mas dentro da mesma propriedade, existe alguma cultura em que não há recomendação para se fazer a produção de batata na mesma propriedade, na mesma área? Na verdade, todas as culturas solanáceas, que nem pimentão, que nem tabaco, que nem pimenta, que nem tomate, são culturas que hospedam os mesmos, em geral, os mesmos patógenos, né? Então, rotação com essas culturas não é recomendável. E então, a batata Gaia, também não é recomendável ela fazer em rotação, fazer separado dentro da propriedade, cuidando desse aspecto. Mas como a propriedade é muito usada há muitos anos e essa murcha bacteriana, a causadora bactéria, se mantém no solo por muito tempo, né? Sempre existirá o risco de ter alguma bactéria, alguma contaminação. Então, por isso que a Gaia, a gente, né, não vai ter a imunidade de dizer que não vai ocorrer a doença. Pode ocorrer, mas com menor perda. Então, permitindo que ele possa produzir a batata para o seu autoconsumo. E esse custo para o produtor, você falou inclusive que uma das alternativas era exatamente ofertar para o pequeno produtor esta possibilidade de ampliação aí, de mais um produto a ser colhido na propriedade, seja para a própria subsistência, seja mesmo para troca, escambo ou colocá-la no mercado. Mas este custo de produção de maneira geral, quando o produtor, por exemplo, tem dificuldade, você acabou de falar da existência e da permanência de certos patógenos, certas doenças que ficam lá na propriedade, ele tem como eliminar esse tipo de doenças? Ele precisa fazer isso antes de introduzir essa batata na propriedade? E o que ele precisa fazer em termos de custo, principalmente? Como é que faz esse equilíbrio, Arione? Olha, primeiramente, essa batata Gaia, ela tem uma boa resistência à virose, ao vírus que chama-se o PVY, o vírus Y da batata, que é o que mais degenera a semente. Então, inicia por aí que a semente da Gaia não vai precisar ser renovada tão frequentemente quanto uma batata que é bastante suscetível à virose. Esse é um aspecto quanto à semente. O segundo ponto, né, porque a semente é o maior veículo, ou um dos veículos principais de levar uma doença para alguma área de produção, né? E o aspecto mais interessante é ele, nessa área, escolher a área em que ele não tem um histórico já de doença, principalmente dessa bactéria, né, da murchadeira, na sua área. Mas se tiver, as gramíneas em geral, onde ele planta o milho, onde planta o milheto, ou bota o azevém, que eventualmente tem para algum gadinho que ele tem, esse tipo de espécie, né, das gramíneas, elas não são hospedeiras dessa bactéria, da murcha bacteriana, que causa a murcha bacteriana. Então, com isso, ele reduz o potencial de estar com um inóculo grande e poder ter ocorrência de alta incidência na sua produção.
A melhor coisa é ele ter uma semente boa, isso é fundamental, que tem uma semente de procedência boa, não comprar aquele que vende no caminhão, na beira da estrada, coisas assim, mas comprar de uma procedência que possa fazer e ficar, e pode plantar 2, 3, 4, até 3 anos, entende? Com a mesma multiplicação, né, dessa semente, e cuidando para que tenha essa rotação com plantas não hospedeiras, no caso das gramíneas, e cuidando do histórico daquela área. Maravilha, sempre cuidar a procedência é uma coisa importante que você falou, porque comprar a esmo assim está correndo risco grande daqui a pouco introduzir algum agente microbiológico dentro da propriedade que não há, por exemplo, não tem como você controlar, é bastante perigoso. Arione, muito obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Eu nunca me canso aqui de dar os parabéns pelo trabalho da Embrapa e mais uma vez deixo aqui uma saudação a todo esse trabalho desenvolvido pelos pesquisadores da Embrapa, oferecendo sempre produtos novos para o nosso produtor rural. Foi um prazer falar com você, viu? Muito obrigado. A equipe é uma equipe formada por pesquisadores da Embrapa Hortaliça e de pesquisadores da Embrapa Clima Temperado, dotada aqui na sede, na estação experimental de Cascata, na estação experimental de Canoinhas, e esse grupo, eles fazem com que esse programa ande e nós possamos ofertar produtos que vão ao encontro daquela demanda dos produtores e que atendam à sociedade. Foi um privilégio participar desse programa.